thank you very much, Jose Alfredo, for being here. I will switch to Spanish because, as I said before, this conference, it's a parallel activity from the Latin American Conference on Computational Intelligence. Entonces, por ser una conferencia paralela, podemos hablar en otro idioma que no sea inglés. Así es que espero que todos los que estén aquí puedan seguirnos en portugués y español. Ya vamos a hacer el cambio. José Alfredo me dijo que iba a tratar de hablar muy lento para que todo el mundo entienda. Entonces, yo voy a presentar a José Alfredo. Ya. El doctor José Alfredo Costa recibió su licenciatura en Ingeniería Eléctrica e Informática en la Universidad Estadual de Campinas, ya en Brasil, en 1999. Es profesor asociado de la Universidad Federal de Río Grande do Norte, también en Brasil, en el Departamento de Ingeniería Eléctrica. Fue jefe de departamento durante varios años. Fue investigador postdoctoral en la Universidad Estadual de Campinas, el 2001, y visitante académico en el CISP, Sensing Imaging Signal Processing Group, de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad de Manchester, en Reino Unido. Su interés de investigación incluye redes neuronales, sistemas autoorganizados, visualización y agrupamiento de datos, procesamiento de señales e imágenes, reconocimiento de patrones y clasificación inteligente, minería de datos e inteligencia empresarial. Actualmente, el doctor José Alfredo Costa es presidente de la Sociedad Brasileña de Inteligencia Computacional, ex Sociedad Brasileña de Redes Neuronales. Entonces, le damos la más cordial bienvenida a nuestro palestrante, que nos va a presentar una conferencia acerca de consideraciones éticas en aplicaciones de inteligencia artificial. Muchas gracias nuevamente, José Alfredo. Tienes entre 40 y 50 minutos para hablar y luego vamos a hacer una ronda de preguntas. Okay. Thank you very much, Dr. Milarey Colliren. Posso falar, então, em português. Vou tentar falar um pouco devagar e ficarei à disposição. Meus slides, a minha palestra, eu pensei em fazer em inglês, mas realmente fica melhor a gente conversar em português, uma língua mais próxima. Mas é um grande prazer, uma grande honra estar aqui com vocês, participar do congresso, né, latino-americano. Participei de alguns eventos do LACCI, é uma grande honra, tá? Então, essa palestra, inclusive, ela foi pensada, inclusive, para os alunos, tá, da graduação. Só uma pequena correção, eu fui presidente da sociedade, atualmente já houve um câmbio, mas participo do conselho diretor da Sociedade de Redes Neurais. Eu vou compartilhar minha tela para que a gente possa começar. Vocês enxergam minha tela? Tudo ok? Então, o título da nossa palestra, né, considerações sobre ética, né, em aplicações de inteligência computacional. O meu interesse, a minha formação, como o Dr. Milarey falou, eu sou da área de engenharia, tecnologia, mas eu também fiz direito, então eu tenho muito interesse, nessa conexão entre os fenômenos atuais da explosão tecnológica, né, da transformação digital na sociedade, né? Então, nossa palestra, a gente vai fazer uma pequena discussão sobre alguns dilemas, né, éticos atuais, tá? Então, a agenda seria
falar um pouco sobre a transformação digital, falar um pouquinho sobre essa questão dos sistemas de automação, pouco sobre inteligência artificial, aí entrar no aspecto da inteligência artificial e ética, e logo depois trabalhar um pouco sobre as implicações, né? Por exemplo, na área da justiça, tá? Então, são alguns pontos, né, que iremos abordar. Então, outros temas, né, envolvidos, né, além da transformação digital, nós temos também a democracia, né, e a gente coloca até o termo democracia digital, né. Envolvido a tudo isso, né, está também a questão da educação, né, a questão dos empregos, né, também está envolvido, né, o que chamamos o colonialismo, o neocolonialismo digital, onde os fluxos de dados, né, são enviados para grandes corporações, né, principalmente em países desenvolvidos, tá? E tudo isso tem a ver também com a questão dos dados pessoais, a questão da privacidade e direitos dos indivíduos, tá? Então, são vários fenômenos envolvidos. Nós estamos vivendo o que nós chamamos de uma transformação digital imensa, que foi, inclusive, agravada ou acentuada com a pandemia, né? Então, já há algum tempo, né, já se pergunta, né, qual o recurso, né, mais importante no mundo atualmente. Então, no passado já foi, ainda está sendo, né, o petróleo, tudo mais, os dados. Esse aqui é uma publicação de 2017, já tem uns 4 anos, da The Economist, mas então o recurso mais importante, né, não é mais o petróleo, mais dados, né? As grandes corporações atuais trabalham com dados, né, de alguma forma, a tecnologia, né? E aí nós temos vários temas ou assuntos associados na nossa sociedade digital, né? A questão do uso da Big Data, a computação móvel e computação ubíqua, a internet das coisas ou coisas com internet, né? O cloud computing, a semantic web, sistemas de recomendação, deixa eu colocar um ponteiro aqui, sistemas de recomendação, crimes digitais, né? O dilema entre privacidade e a segurança, tá? A produção de conteúdos, né, e o consumo, que hoje em dia é bastante distribuído, tá? A questão dos bens, né, tangíveis e intangíveis, tá? E por aí vai, tá? O trabalho distribuído. Então, nós vivemos o mundo cada vez mais da economia digital, da economia de dados. Nós vemos ao longo do tempo, né, a lei de Moore, onde a capacidade dos computadores ela tem aumentado, né? A lei de Moore era envolvida a cada 18 meses dobrar a capacidade. Isso tem sido seguido e tem sido, inclusive, aumentado, né, com o paralelismo. Nós temos também, por outro lado, o aumento da capacidade de memórias, né? E, além disso, a redução das memórias e a redução de custo. Além disso, nós temos também a questão da comunicação, onde, por exemplo, o 5G ela promete, né, uma experiência, né, muito melhor na integração dos dispositivos, tá? Inclusive, hoje está ocorrendo no Brasil, né, exatamente hoje, nesse momento, já deve estar acontecendo o leilão do Spectrum para exatamente o 5G. Está acontecendo exatamente nesse momento. Então, nós temos a questão da internet das coisas, né, que cada vez mais a linha divisória entre o mundo real e talvez o mundo virtual vai ficar mais borrado, não é? E aí nós temos termos como a datificação, não é? O que seria datificação? Imagine que um controle de acesso, uma porta, por exemplo,
Você usa uma porta, por exemplo, com um teclado eletrônico, um acesso por fingerprint digital ou por um cartão. O que acontece, né? Não apenas você pode permitir, né, a identificação, cadastrar novos usuários, mas você pode controlar o tempo, né, ao longo de determinado, no final do mês, você pode saber quais foram as horas que tais pessoas entraram no local, você pode habilitar novos usuários, você pode inibir novos usuários, e tudo isso à distância. Então, tudo isso vai indo para a nuvem e você vai coletando massas de dados e você vai poder processar esses dados para determinados fins, né? E aí nós temos computadores e dispositivos cada vez mais nos cercando, né? Nos, inclusive, vestindo, né? Onde no futuro teremos camisas, né? T-shirts, pulseiras, relógios e uma série de dispositivos que vão dotados de poder computacional, dotados de comunicação e outras coisas, né? Então, esse mundo da datificação é crescente, né? Isso é uma publicação do ano passado, de relógio, na época do pico aqui ainda da pandemia, onde um relógio estaria sendo vendido, né, inclusive com oxímetro, né, para permitir análise de oxigênio. Então, esse aqui é um desenho, né, feito pela Adomo, onde temos uma certa... a cada minuto, né, em várias aplicações, o número de dados, né, que são gerados, por exemplo, mensagens trocadas no Facebook ou em outros dispositivos. Então, a quantidade de informações, né, cada minuto é crescente, né? Então, onde nós vemos aqui também, né, nessa publicação, o número de usuários, né, em bilhões da internet no mundo, tá? E aí, muitas de todos esses cliques, né, de todas essas interações com, por exemplo, redes sociais, vão para locais como esse aí, né? A gente imagina como se fosse uma fábrica, mas na realidade isso aqui é um data center do Facebook, tá? Que é localizado lá na cidade de Luleå, lá no norte da Suécia. Então, dentro lá dessas instalações, por exemplo, né, nós temos lá imensos servidores, tá? Então, você imagina a primeira coisa que nós poderíamos falar: se o Brasil, né, ou o Chile tem leis que protegem a privacidade dos dados pessoais, mas com que efetividade, né, essa lei pode ser aplicada se os dados estão em locais totalmente ignorados pela o governo, por exemplo, brasileiro ou os tribunais brasileiros, né? Então, é uma das perguntas, né? Até que ponto nós temos que a nossa lei poderia ser efetiva, tá? Então, já levamos ao primeiro ponto, que como a internet ela é um fenômeno global e a inteligência artificial potencializa, aumenta essas capacidades de coleta e processamento de dados, então provavelmente precisaríamos de leis internacionais para trabalhar nessa área, tá? Então, o que acontece, né? As companhias elas vão gerando, né, nossos perfis, né? A professora Bárbara, há pouco tempo, falou bastante sobre mal informação, né? Fake news e discursos de ódio, uma série de coisas que estão sendo feitos ou propagados ou aumentados nas redes sociais. Então, eu fiz aqui um pequeno vídeo simples, né? Para que a gente até veja... deixa eu tirar aqui. Opa, aqui.
à medida que vamos interagindo com as redes sociais, é como se, né, essas empresas elas fossem, a partir de cada interação, fossem montando a nosso perfil, né? Então, essa é uma alusão, né? Aqui a imagem da Lena, muito utilizada em processamento de imagens, mas a partir de cada interação, cada clique, o tempo que você lê mensagens, etc., a empresa vai montando um perfil seu. Então, tem vários documentários e vários materiais interessantes para ver sobre essa nova era dos dados. Por exemplo, na Netflix tem esse documentário sobre a era dos dados, né? Que, por exemplo, né, com toda essa questão de captura de informações, por exemplo, a questão de monitoramento, o ser humano querendo entender, né, os processos da natureza. Então, por exemplo, você tem lá a inserção de sensores em pássaros para exatamente determinar rotas migratórias, para entender o comportamento, né? Isso com vários tipos. Então, são coisas que a tecnologia tem permitido, né? Vejam, isso aqui é uma publicação de 2016, 5 anos, né, onde o presidente da Microsoft ele falava que dados são a nova eletricidade, tá? Então aqui nesse link aqui do YouTube você pode inclusive ver a apresentação dele, o vídeo, né, onde ele dá uma palestra sobre isso, tá? E a pergunta que faremos, né, sobre redes sociais, por exemplo, será que a democracia está em perigo, né, com toda essa questão de poder tecnológico, tá? Então, uma discussão que existe na sociedade é que essa escalada tecnológica e a concentração de poder, recursos de informação está cada vez maior, né? Então, também o filme do ano passado, né, o Dilema Social, ou Redes Sociais, abordou bastante isso, né? Então, o filme está disponível, onde vários profissionais da indústria, né, falavam, né, do grande impacto na democracia e na humanidade das redes sociais, né? Então, inclusive abordando que as redes elas estimulam o que chamamos de engajamento, não é? Um maior tempo, né, que a pessoa fica dentro da rede social, tá? Então, a tecnologia poderia ameaçar a democracia, né? Então, outro filme também disponível, né, que em português chamada Privacidade Hackeada, tá? O The Great Hack. Nós temos aí um pouco um documentário do que aconteceu com o uso de dados, né, a partir da empresa da Cambridge Analytica, né, em cima de dados pessoais e a possibilidade de influência, né? Eu gosto muito de um autor israelense, né? Ele tem esse artigo ainda de 2018, que é um artigo interessante abordando o porquê a tecnologia ela pode favorecer a questão da tirania, tá? Então, é um artigo interessante para ver, porque é a questão da erosão dos ideais de liberdade e igualdade, exatamente devido à concentração de poder em uma pequena elite detentora, né, dessa capacidade computacional. Então, também várias outras publicações falam dessa questão da grande desinformação em escala, né, que está acontecendo atualmente, tá? Deixa eu passar aqui um pouco. Pesquisadores americanos, por exemplo, citam, né, e discutem, isso aqui é uma publicação desse ano, que a democracia tem, de alguma forma, um perigo, né? Por isso, né, a grande questão aqui envolvida é o levantamento dos fatos e a busca, então, por uma necessidade de regulação, né, de redes sociais, regulação da tecnologia, da própria inteligência artificial e regulação dos fluxos
de informação, por exemplo, entre países, né, e essas grandes corporações. Tá? Então, aqui, mais de 100 pesquisadores, professores, a questão o alerta sobre a democracia, né? Essa é uma publicação agora de junho de 2021. Tá? Uma ex-funcionária, né, do Facebook, né, a Frances, ela exatamente foi recentemente ao Congresso americano para discutir essa questão da regulação das redes sociais. Tá? Vocês podem ter visto aí. Né? Então, que algumas publicações associadas a isso. Tá? Vou passar essa aqui. E aí, pessoal, aqui nós temos a questão, né, uma figura já um pouco antiga, mas explica um pouco da questão do desenvolvimento, né, associado à iluminação, né, o consumo de energia. E essa figura ela tem muito a ver com a figura muito próxima, que é a figura de, já também um tempo, 2014, mais associado à conexão, número de dispositivos conectados no mundo. Tá? Então, aqui tem um pequeno vídeo, né, ao longo das horas, tá? Sobre conexões. Tá? E aí, uma das grandes questões sobre ética, computação, inteligência artificial tem a ver com nossa sociedade, tem a ver com empregos e por aí vai. Na hora que a gente pensa sobre as revoluções humanas, né, a agricultura, a revolução industrial, a computação e a inteligência artificial, né, nós vemos, né, os passos e cada revolução dessa trouxe mudanças, dramas, né, associados, né? Por exemplo, aqui nas fábricas, na Revolução Industrial, depois no início da computação, por exemplo, aqui o computador, o Manchester, o Mark I, há quase 70 anos, né? As pessoas desenvolvendo o início dos computadores, tá? E aí a consolidação dessa quarta revolução industrial, ela tem a ver com a nanotecnologia, o avanço da biotecnologia, a engenharia genética e a inteligência artificial. É interessante que isso é uma publicação de 2018. Nós temos uma fábrica de caminhões aqui no Brasil, né? E nós sabemos que a inteligência artificial ela é diferente da automação. A automação é uma sequência de passos, eu consigo replicar. Né? Inteligência artificial um pouco mais. Claro que temos muita automação com inteligência artificial. Né? E o que é interessante dessa fábrica aqui, que é lá no interior de São Paulo, é que, se você for ver a matéria, né, toda essa tecnologia, né, o Ricardo Cruz aqui, falando que o gerente da fábrica, toda a tecnologia veio de fora, né? Então, é um dos dilemas nossos aqui, dos países em desenvolvimento, né? Nós sermos usuários de tecnologias que são desenvolvidas, né, em países mais desenvolvidos. Então, é um dilema exatamente para a nossa engenharia, né, nossa computação. Então, o Yuval Harari, ele traz muitas discussões, por exemplo, no livro dele, Homo Deus, sobre a questão de o que acontecerá quando o mercado de trabalho, quando a inteligência artificial for dotada de capacidades cognitivas, né? Ele relata aqui, inclusive, que será que teremos, né, uma classe massiva de pessoas economicamente inúteis, né? Então, são algumas discussões, né, que têm a ver com a questão ética também, por uma questão, inclusive, de sobrevivência. Né? Estamos preparados para sistemas inteligentes, artificiais, estamos preparados para competir com super-humanos. Né? São algumas das discussões que o Yuval Harari traz. Tá? Aqui, por exemplo, é uma imagem de acendedores de lampião, né? Ainda do século XIX. Né? Então, essas pessoas, né, e várias outras, né, de acordo com as ondas tecnológicas, perderam seus empregos, precisaram, de alguma forma, se reencaixar, encontrar em novas ocupações. Tá?
Algumas profissões simplesmente serão extintas, tá? E aqui é interessante, né? Porque você tem uma imagem de, chamamos aqui no Brasil um lixeiro, um garbage man, isso no final do século XIX, no Reino Unido, e nós temos essa mesma imagem, por exemplo, aqui no Brasil, nos dias atuais, né? Não mudou muita coisa, né? Será que tivemos evolução? A questão toda é uma questão de custo, de uma série de questões complexas. Obviamente, já há tecnologia, né, para isso, mas há um custo, né? Em vários países do mundo, na Espanha, no Reino Unido, já se utilizam, por exemplo, de equipamentos desses que têm uma eficiência muito grande, né? Mas tem a questão também dos empregos, né? Aqui, vejam, é uma publicação no Brasil, há muita cana-de-açúcar, sugarcane, há questões muito complexas relacionadas ao trabalho de pessoas nessa área, e você tem máquinas que substituem, né, completamente. Tá? Então, e aí, quando a gente chega, então, em inteligência artificial, né, saímos de automação, né, por exemplo, a troca do trabalho humano por máquinas, e quando a gente chega e a gente vê a inteligência artificial, a gente imagina um robô superdotado de algumas tecnologias, mas muitas vezes são pequenos algoritmos, né, alguns softwares com pequenos trechos que vão fazer algumas atividades inteligentes. Ao longo do desenvolvimento de produtos na indústria, por exemplo, onde se busca a melhoria contínua, né? Então, o que nós vemos é que, recentemente, cada vez mais, estamos adicionando sensores, memória, processadores, comunicação, e aí temos softwares com capacidade de decisão, influenciando e gerando esses produtos, né? Chegando, então, na internet das coisas, produtos que se comunicam, né? E a inteligência artificial ela entra como uma vantagem competitiva, né? Essa é uma imagem um pouco antiga, mas o Andrew Ng, ele falava a inteligência artificial é a nova eletricidade, né? Onde nós temos vários equipamentos são dotados atualmente de inteligência artificial, por exemplo, a recomendação de filmes da Netflix ou a concessão de um crédito ou não por um banco, são alguns dos exemplos, né? A tradução de um texto, por exemplo, pelo um aplicativo, né? Exemplos já de inteligência artificial. Aqui, né, na área da agricultura, por exemplo, esse link mostra um robô onde ele detecta que há uma erva daninha e, via laser, ele consegue eliminar erva daninha. Então, ele consegue usar menos herbicida, né? Então, favorecendo a saúde humana, né? É uma aplicação interessante. Outra, né, aplicação também, por exemplo, tratores que não precisam de motoristas, né? São totalmente independentes, assim como carros autônomos que temos visto, né, em alguns países. E aí, o que é que tem a ver, então, dados, algoritmos relacionados à lei ou direitos pessoais, né? A questão toda, como até a professora Bárbara tem falado na palestra dela, é que nós geramos dados, né? E os dados influenciam os algoritmos, né? E esses algoritmos nos influenciam, né? Por exemplo, na hora que ele gera automaticamente, via algum sistema inteligente, a timeline, por exemplo, da Facebook, na hora que ele faz sugestões para a gente, né? Então, há um ciclo aqui, né? E aí, como é que dados influenciam algoritmos, né? A questão do machine learning, né? Alguns atributos associados a um sistema inteligente, a gente olha, imagina logo um cérebro, né? Mas há uma série de fenômenos coletivos, ou como colônias de formiga, revoadas de pássaros, né? Os swarms, né? Falamos que a inteligência ela emerge de fenômenos coletivos, né? No caso do cérebro, né? Exatamente das redes neurais.
Então, automação é diferente de inteligência artificial pelo fato que há um aprendizado, e esse aprendizado é baseado em regras ou é baseado em algum tipo de mapeamento de entradas e saídas, ele é limitado, ele é incremental, eu tenho algum tipo de aprendizado adaptativo ao longo do tempo, né? No caso, reconhecimento de padrões, né, que é tão comum para a gente, né, os seres humanos, e um pouco difícil para as máquinas, mas atualmente tem tido cada vez mais taxas de reconhecimento facial e de voz e uma série de outras áreas cada vez maiores, né? Então, os objetivos, muitas vezes, é tomar decisões, né? Planejamento, deduções, e alguns desses aspectos relacionados à inteligência, né? É a capacidade de aprendizado, a memória, a adaptação a sistemas complexos, né? Todos esses aqui são alguns dos aspectos ou atributos associados à inteligência, né? E aí, ó, uma das fontes da inspiração de redes neurais, você tem aqui o desenvolvimento do córtex, é uma imagem de um livro, né, do Bullock, em 77, e aqui você tem na esquerda uma criança recém-nascida, no centro com 3 meses e na direita uma criança já com 2 anos. Isso aqui está relacionado aqui na região occipital. Aqui de cima para baixo seria de fora para dentro. Aqui são as regiões V1, V2, V3 do nosso sistema visual, tá? E aqui mostra ao longo do tempo exatamente a exposição aos estímulos, ou seja, aos dados, né? Os dados favoreceram essa auto-organização, a criação dessa rede neural, né? A esse sistema complexo, né? O aprendizado com o uso dos dados, né? E aí, como é que seria um caso bem simples para estudantes entenderem como máquinas aprendem a partir dos dados? Nós temos modelos e os modelos são sintonizados a partir dos dados. Por exemplo, né, se eu tenho essas bolinhas aqui, são pontos, são dados, e eu tenho um modelo simples, como uma equação de primeiro grau, esses parâmetros aqui, eles são, por exemplo, via uma regressão, eles são sintonizados, né? Isso aqui, de alguma forma ou outra, parâmetros que são aprendidos, né? Isso aqui vai me gerar um modelo, de alguma forma, simples, mas preditivo, para que uma nova amostra eu possa gerar uma estimativa, né? De alguma forma, eu tenho um modelo que eu tenho a estimativa dos meus parâmetros a partir dos dados. Eu posso ter um modelo mais sofisticado, com um polinômio, uma regra também maior, tá? Então, os dados, os modelos, né, aprendem ou são sintonizados a partir dos dados. Isso é importante. No caso aqui, interessante, vemos que os brasileiros já aceitam bastante dicas, né, de robôs ou de sistemas inteligentes, né, sem perceber, inclusive, que estão interagindo com alguma forma de inteligência artificial, né? Quando a gente volta lá para a inteligência artificial, a gente vai ver que isso tem cerca de 70 anos, tá? É um fenômeno ainda recente, um conjunto de professores. O termo inteligência artificial veio de um grupo de professores que se reuniram numa escola de verão e aí fizeram um projeto. Desse projeto, algumas das pessoas, o Claude Shannon está aqui, o Marvin Minsky e tantos outros, pessoas extremamente importantes, inclusive para o I3E, né? Muitas publicações, tá? E não podemos esquecer também o Alan Turing, tá? Que ainda em 1950, tá? Já abordava, inclusive, sobre a questão de computação e inteligência, tá? 1950. Inclusive, atualmente, né, a nota da Libra, né, de 50 libras, ela tem a estampa de um dos lados, né, o Alan Turing, como uma homenagem a ele, né? Então, o primeiro artigo, por exemplo, de inteligência artificial foi do Minsky, né, 1961, ou seja, temos 60 anos, né, desse artigo,
tá? Mas é um artigo ainda muito interessante para ler, tá? E aí, né? Como é que, por exemplo, a habilidade de máquinas de trabalharem com grandes volumes de dados e tomarem decisões, de auxiliarem os seres humanos. Inclusive, um termo que existe é não só inteligência artificial, mas inteligência aumentada, né? Nossa capacidade aumentada, né? Pelo uso de máquinas, né? Então, como é feito isso é exatamente com machine learning, por exemplo, né? Onde nós temos algumas áreas, entre elas, né? O aprendizado supervisionado, o aprendizado não supervisionado e o aprendizado por reforço, tá? E os algoritmos relacionados a aprendizado de máquina, eles aprendem, né? São algoritmos que são baseados em dados, né? Na realidade, eles aprendem a partir do uso, os mapeamentos, a partir dos dados, tá? Por exemplo, nós temos as redes neurais, aqui a gente tem um exemplo de um neurôniozinho simples, tá? Onde um neurônio ele faz uma espécie de produto, um produto vetorial, um produto interno aqui entre um conjunto, a entrada, um conjunto de pesos, e depois eu passo por uma função de ativação. Um neurônio isolado não tem muita importância, o importante é quando nós juntamos eles em várias camadas, e aí eu posso, pela não linearidade, obter comportamentos e bastante complexos, né? As funções de ativação são várias, essas funções que atuam nos neurônios, e as arquiteturas também são várias. Tem vários tipos de arquitetura para diversos tipos de problema, né? Então, exemplos que impactam, né, o uso da inteligência artificial são vários. A própria tradução de voz ou de textos é um exemplo bastante interessante, mas bastante impactante. Por exemplo, temos os robôs, tá? Aqui vocês veem os robôs da Boston Dynamics, aqui bem no início, acho que 2009, e atualmente, como eles estão, há uma evolução assim, gigantesca, né? Até certo ponto assustadora. Vocês podem ver o vídeo, por exemplo, aqui nesse link do YouTube, tá? Não sei se eu consigo mostrar aqui parte do vídeo, tá? Atualmente, como eles estão, ó. Então, é bem complexo a evolução que aconteceu, tá? E quando a gente, então, vai para inteligência artificial e ética, por que ética, né? Então, eu deixo até a sugestão de uma página da Wikipedia, tá? E aborda, né, que é o ramo da tecnologia que aborda essa questão da inteligência com a preocupação, né, do comportamento dos humanos em projetar, fazer o uso correto, né, desses sistemas inteligentes. Por exemplo, esse tipo de... Imagine que um tipo de robô desse pudesse ser dotado de armas, por exemplo, né, ou drones com armas. Então, são perigos que estamos sujeitos, a humanidade está sujeita, né, com comportamentos não corretos e perigosos e que podem afetar a nossa vida, por exemplo, tá? Então, a Unesco ela tem trabalhado tentando adotar um guia, né, que vai dar uma espécie de norteamento, né, em relação a essa parte de leis, né, nesse mundo digital, tá? Então, o objetivo, né, é um padrão geral que vai prover, né, uma base ética, tá, ligada para a inteligência artificial, que não só faça proteção, mas também promova os direitos humanos e a dignidade humana, tá? Então, são vários aspectos, né, 5 aspectos interessantes, basicamente relacionados a, por exemplo, inteligência artificial, que são preocupações, né? Por exemplo, a questão da desigualdade, a questão de aumento do gap entre gêneros, por exemplo, né? E a questão que a inteligência artificial ela não pode estar numa zona desprovida de legislação, tá? Então,
exemplo de alguns dos dilemas éticos, tá? É exatamente, por exemplo, inteligência artificial com o Beazer, né? Onde você pode, a discussão aqui é, será que, como eu treino minhas redes neurais ou meus sistemas com dados passados, né, as máquinas elas podem aprender baseado com os dados passados e algumas das injustiças podem ser propagadas, né? A máquina pode propagar determinadas injustiças, né, baseado nos dados anteriores. Como é que a gente poderia parar isso aí, né? A questão de carros autônomos, essa figurinha até mostra, é interessante, se um carro ele é dotado de um sistema inteligente, ele vai em uma determinada situação que coloca em risco as pessoas, os passageiros do carro ou pedestres, né? Qual seria a decisão do carro? Proteger os pedestres ou proteger as pessoas que estão no carro? Uma situação de conflito onde um dos dois será penalizado, né? A criação de arte, por exemplo, onde quem é o detentor dos direitos autorais. E muito importante também essa questão do uso da inteligência artificial nas cortes, né? Nos tribunais, onde quem pode utilizar esses dados e que forma vai ser utilizada para, de alguma forma, o ideal seria para que a gente aumentasse a celeridade da justiça, não é? Mas há riscos também associados a isso, por exemplo, pelo uso industrial, alguns escritórios de advocacia com muito poder financeiro e computacional. Aqui no Brasil, por exemplo, a grande parte da justiça é pública. Então, você tem robôs que vão lá, coletam os dados, não só dos processos, mas das decisões, e você, de alguma forma, poderia criar algum tipo de mecanismo preditivo, né, para tomar decisões, né, estratégicas, né, em determinados processos. A França está tendo um grande debate disso, né, associado a essa questão do uso de dados das cortes. Inclusive, retiraram a questão de assinatura do juiz, de quem tomou tais decisões, né, para tentar diminuir essa possibilidade do data science fazer análise preditiva do julgamento, né? Então, na Europa, por exemplo, você tem várias discussões, aqui apenas uma, mas algumas palavras, né? A questão da transparência dos sistemas, dos direitos humanos, da questão da empatia, da responsabilidade, e por aí vai. Tá? Você tem a questão de guias éticos, né, que estão sendo promovidos, tá? Em vários países, né? No caso aqui da Agência Europeia, em vários cantos nos Estados Unidos, na China, inclusive em outros países. Aqui, na enciclopédia de Stanford, você vê, é interessante a abordagem da questão de ética para inteligência artificial e robótica. Tá? Uma coisa importante é isso, há uma assimetria informacional gigantesca entre as big techs e as outras corporações que não têm acesso a tanta informação dos seus clientes, né? E, inclusive, mesmo governos, né? Empresas como a Facebook, né? Agora está sendo chamado novo nome Meta, ela pode ter, inclusive, muito mais informações dos cidadãos do que os governos, né? Inclusive, aqui é uma publicação católica, né? E aí é interessante, né, que a discussão que todo esse avanço tecnológico tem trazido discussões de como a experiência humana está acontecendo, né? E aí, como é que ficariam os países subdesenvolvidos, né, em um mundo, por exemplo, dominado pelo Big Data, né? As profundas mudanças, né, da inteligência artificial, e aí a questão dos direitos. Eu vou passar aqui um pouco por causa do tempo. Então, aqui fala, né, da questão que a inteligência está mudando a economia e a própria sociedade. Tá?
E aí a questão da justiça social, né? Os pontos, né, mais importantes, o impacto sobre os empregos, as preconcepções, o risco da marginalização, né, dos vulneráveis, né? E, inclusive, aí, como já a palestra anterior estava sendo discutida, a discussão da verdade, o que é que seria a verdade e essa disseminação dos fatos, né? A OCDE tem também princípios associados à inteligência artificial, vários princípios, onde a inteligência deveria beneficiar as pessoas e o planeta, elas deveriam ser projetadas respeitando as leis, né? Ela deveria ter algum tipo de transparência e responsabilidade, ela deveria ser robusta, segura, né? E ser projetada de uma forma segura, e deveria ser auditável, né? De alguma forma, né? E aí, o que é que os governos podem fazer, né? Baseado nos princípios, né? Facilitar o investimento público e privado, né? Na busca, na pesquisa, na busca dessa inteligência artificial confiável, né? Facilitar o desenvolvimento de ecossistemas digitais, gerar políticas, né? que sejam ligadas a esse desenvolvimento da inteligência artificial, tá? E fazer cooperações, né, entre outros países, né, para um plano mais geral da inteligência artificial. Veja, recomendações como da OCDE, elas não têm uma base legal, mas elas têm uma influência, né, em vários países, tá? Que depois são signatários. Tá? Elas podem, por exemplo, o guia da OCDE de privacidade, que foi adotado em 1980, ela teve uma grande influência depois, né, de como é que era os países, né, da coleção de dados pessoais, de como é que a questão da privacidade, todos os frameworks, por exemplo, Estados Unidos, na Europa, na Ásia, e, por exemplo, o Brasil. Né? Nós temos a lei aqui no Brasil, a lei Marco Civil da Internet de 2014, em 2018 tivemos a Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou efetivamente em vigor há dois meses e meio, né? Em agosto de 2021. Ainda falando sobre ética e redes sociais, pegando um pouco da palestra da minha colega anterior, professora Bárbara, né? Vejam o que nós estamos passando aqui no Brasil sobre essa questão de disseminação de notícias, né? Então, aqui o Estadão é um dos jornais importantes do Brasil, o Estado de São Paulo, e aí uma das notícias aqui, outubro de 2021, veja, tem menos de um mês, a mentira como negócio, né? Outra notícia, banalidade da mentira, né? Tudo isso tem a ver com a questão exatamente do uso de redes sociais, de blocos, de grupos, né? Que criam, né, formas de impulsionamento em grupos e a questão do mundo que nós estamos vivendo com a disseminação de notícias, inclusive, falsas. Né? Aqui outro, né? Marcas da verdade, anúncios de mentira. Outro, Miguel Reale, um grande professor e foi ex-ministro no Brasil, falando aqui sobre o direito à mentira, né? Uma coisa bem complexa. E nós vemos, pessoal, por exemplo, nesse momento, o presidente do Brasil ele está suspenso, por exemplo, do YouTube, por disseminar informações incorretas, né, a respeito das vacinas. Tá? Então, para vocês verem como é complexo essa questão. Então, é suspenso pelo YouTube, não foi o Tribunal Superior Eleitoral, foi a própria YouTube em mecanismos de autorregulação que tem os critérios e fez essa suspensão. Tá? Então, tem várias discussões, inclusive aqui o Tribunal Superior Eleitoral no Brasil, ainda há pouco tempo, essa matéria é agora de semana passada,
cassou o mandato de um deputado que postou fake news sobre urna. Então, perdeu o mandato um deputado. Tá? Então, também os ministros do Tribunal Superior ordenaram que redes sociais, como a Facebook, inclusive a YouTube, bloqueassem verbas de canais que, notadamente, trabalhavam com fake news sobre eleições. Então, de alguma forma, a justiça está tentando intervir, né, em canais, notadamente, e aí você tem uma discussão muito grande nesse aspecto da justiça sobre também a liberdade de expressão, que é um dos direitos garantidos na Constituição brasileira, mas liberdade de expressão e liberdade também para você, até que ponto eu posso divulgar notícias falsas usando dessa prerrogativa, dessa liberdade de informação. Não é? E aí, sobre tudo isso que nós estamos vivendo, nós vemos que às vezes o Prêmio Nobel da Paz está associado exatamente sobre o jornalismo, sobre a questão do jornalismo mais transparente. Tá? A filipina Maria Ressa, né, foram dois, um jornalista russo e essa filipina, que ganharam o Prêmio Nobel, né, sobre essa questão da busca por representar o direito à informação das pessoas, tá? de levarem, né, de alguma forma, à luz. Né? E aqui a descrição do anúncio do Prêmio Nobel de Paz está, de alguma forma, falando que eles são representantes, esses dois que ganharam, né, a Ressa e o Muratov, né, são jornalistas que estão lutando pelo ideal no mundo, né, da democracia e liberdade da imprensa, né, frente a condições bastante adversas. Veja, né, nosso congresso, o congresso do I3E, o próprio I3E, um dos principais publicações, todos os membros do I3E, é o The Institute, já abordava, ainda em 2018, que as escolas de engenharia estavam cada vez mais precisavam discutir de forma séria a questão de ética. Né? Um dos pais da inteligência artificial, né, fala em uma entrevista para a MIT Technological Review, né, falando exatamente da questão do que a inteligência ela pode levar a essa concentração grande de poder, né, e que isso não é saudável. Né? Então, são essas coisas. Né? Aqui, a agência europeia também, há o Conselho da Europa, de como a utilização de sistemas de inteligência artificial no sistema judiciário, tem toda a questão de regras, né, de como seria utilizado, por exemplo, a questão do respeito aos direitos fundamentais, a não discriminação, aos princípios de qualidade e segurança, transparência, imparcialidade e legalidade, e que o usuário tem o direito também a algumas escolhas. Né? Algumas das implicações, tá? É interessante, aqui no Brasil, nós temos leis, por exemplo, como a desse ano, que cria o governo digital. Tá? No caso do judiciário brasileiro, nós temos algumas publicações, o Conselho Nacional de Justiça tem incentivado bastante a pesquisa e o desenvolvimento de modelos. Tá? No Brasil, nós somos bastante litigantes, né? E há um estoque de 77 milhões de casos. Né? Então, quem tiver interesse, a publicação em inglês, mas tem em português também, sobre o futuro da inteligência artificial no sistema judiciário, está disponível, né, nesse link aqui do pessoal da Universidade da Colômbia e também para o pessoal da Universidade, o ITS, lá do Rio de Janeiro. Tá? Aqui são vários aspectos, vou passar um pouco.
É interessante que no Brasil nós temos, então, ligados ao Conselho de Justiça, temos resoluções que lidam com a questão do uso dos dados pessoais, tá? Uma das perguntas que fazemos é até que ponto, já que no caso do judiciário brasileiro, nós temos o princípio da publicidade, todos os processos são públicos, até que ponto isso não entra em choque exatamente com a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? E aqui, né, nos Centros de Desenvolvimento de Inteligência Artificial do Conselho Nacional de Justiça, né, uma das premissas é que precisamos, né, de validação, né, ética. E há também, então, há um ano atrás, foi feita uma resolução do Conselho sobre exatamente a questão do uso ético, né, da inteligência artificial em todo o judiciário brasileiro. Tá? Então, essa resolução dispõe exatamente sobre a ética, a transparência e governança, né, da inteligência artificial. Tá? Então, tem vários aspectos, eu vou passar um pouco rápido, porque são muitos pontos, mas, então, interessante para os alunos que estão aí nos assistindo, é que, por exemplo, na própria resolução que cria os Centros de Desenvolvimento e Inovação, né, ligados ao CNJ, existem alguns tipos, né? Então, não só a área de direito em si, mas cada vez mais cientistas de dados, cientistas de inteligência artificial, engenheiros de inteligência, desenvolvedores, todos esses profissionais aqui, eles vão estar cada vez mais ligados, por exemplo, na solução, no desenvolvimento, né, de sistemas ligados, por exemplo, à justiça. Né? Tá? No Brasil, estamos apostando em um grande framework chamado Sinapses, que tem sido usado, por exemplo, para classificação de movimentos, demandas repetitivas, classificação de partes, né? Usa processamento de linguagem natural, redes neurais. Tá? E aí, pessoal, os riscos ligados à inteligência artificial são muitos. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, há uma discussão grande relacionadas a sistemas que permitem, né, a questão de chamamos uma audiência de custódia, onde a pessoa pode ficar retida, presa ou pode ser liberada. Né? Então, houve uma discussão grande sobre que alguns sistemas estavam liberando pessoas potencialmente perigosas, estavam prendendo pessoas menos perigosas, estava errando aí nesse aspecto. Né? Então, exatamente essa questão aí da... Por quê? Porque você usa dados passados, né? E aí esses dados passados podem propagar injustiças adiante. Né? Então, essa discussão aqui, ó, como é que a gente vai poder parar esses... prevenir, por exemplo, a questão de racismo, sexismo ou algumas coisas nesses algoritmos, né? Já que os dados passados, a situação social, educacional muda, né, ao longo do tempo. Tá? Então, vários países do mundo e vários têm discutido várias publicações sobre riscos dos algoritmos, né? Por exemplo, principalmente no sistema criminal. Tá? Você tem artigos em várias publicações, por exemplo, a questão de auditoria em algoritmos, por exemplo. Né? Veja que aqui, né, no New York Times, qual a responsabilidade, né, dos algoritmos ou software, a questão da não discriminatória. Né? Aí melhor respondido por né, um pesquisador na área de ética. Né? Então, nós temos algumas caixas pretas que precisamos abordar. Né? Eu vou passar aqui um pouco mais rápido. Tá? E aí você tem, pronto, publicações como essa, né? Que essa questão de cortes que estavam usando inteligência artificial para sentenças, né? Estão sendo, de alguma forma, contestadas. Né? Tá? Vou passar aqui um pouco. Aqui é um site, um instituto, o Centro Berkman, lá na Universidade de Harvard,
você tem toda uma área que discute essa questão de algoritmos e justiça, tá? E direitos humanos, por exemplo. Tá? Veja que aqui é uma publicação da área de engenharia, lá da Universidade de Stanford, né? Discutindo, por exemplo, o uso de algoritmos em sistemas de justiça, na área criminal. Tá? Então, veja, a área de engenharia. Né? Então, você tem, né, na União Europeia bastante discussões na área de justiça, usando análise preditiva. Tá? Aqui é no Reino Unido, tá? É uma publicação exatamente sobre os algoritmos, o uso do algoritmo no sistema judiciário. E aí nós temos várias questões éticas, por exemplo, né? Essa publicação, que é do The Telegraph, falando da questão, por exemplo, do uso da inteligência artificial no monitoramento do comportamento ou da atenção das crianças nas salas de aula, por exemplo, um exemplo na China. Né? Então, queremos... Sim, sim. Desculpas, nós estamos mais ou menos no tempo, porque tem sim. consultas. Então, só para se apressar um pouquinho. Obrigada. Vou apressar. Muito obrigado. Então, são vários aspectos. Tá? Demissões, por exemplo, feitas por máquinas inteligentes. Tá? Deixa eu passar aqui um pouco. Né? E aqui nós poderíamos falar sobre estratégias de inteligência nos países, tem várias no mundo. Tá? O Brasil, a partir desse ano, nós temos uma estratégia, mas é muito principiológica. Tá? Vou passar aqui um pouco mais. A regulação da inteligência artificial no mundo tem sido discutida em formas de leis internacionais, aqui no Senado Federal, na Câmara dos Deputados. Eu vou passar aqui um pouco. São leis principiológicas, tá? Mas essa lei, inclusive, foi aprovada, está no Senado aqui, um marco legal da inteligência no Brasil, né? Na Universidade Nova... Né? Há artigos muito interessantes sobre a questão do uso ético da IA. Vou só passar aqui um pouco aqui para essa questão, inclusive, do Chile, tá? Que exatamente muito interessante recentemente sobre os neurodireitos, onde o Chile é pioneiro, né? Nessa questão de acordo no futuro, né? Com a tecnologia, cada vez mais teremos dispositivos que podem, inclusive, né, ler nossa atividade cerebral, e o Chile fez uma legislação, né, que está tentando proteger, né, questões associadas a essa integridade mental, vida e por aí vai. Né? Então, você tem os direitos sobre a questão da identidade, o acesso ao livre-arbítrio, a sua privacidade mental e tal. Então, é bastante interessante essa regulamentação pioneira do Chile. Tá? E, no Brasil, também há uma proposta de lei, tá? Que quer inserir exatamente a questão do dado, a proteção de dados ou direitos neurais também. É uma proposta que está na Câmara dos Deputados do Brasil. Tá? Só para fechar, a professora Mila Ray tinha pedido para a gente falar sobre a questão de participação das pessoas, né, social. E aí temos, na realidade, que se os governos disponibilizam dados, as pessoas ou entidades sociais podem buscar, com o uso de inteligência artificial, com o uso de algoritmos, fazer análise desses dados, né? Exatamente para tentar algum tipo de controle social, fazer comparações de compras governamentais, de algumas ações. Então, você tem hoje em dia toda uma área de governo aberto, né? Onde se busca a transparência, a inclusão participatória e o controle social usando lá, então, os dados. Né? O desafio também então, será que nós temos acesso aos dados? No Brasil, nós temos uma lei de 2011 de transparência pública, né? De acesso aos dados, mas essa lei está sofrendo, de alguma forma, vários ataques. Tá? Então,
Aqui é uma publicação, inclusive, brasileira. Nós temos no Brasil um portal de dados abertos, tá? E algumas considerações finais, pessoal. Há grandes desafios, né? Os níveis de desigualdade na América Latina são imensos, né? E aí um grande desafio nosso é a educação, não só a educação, mas a educação digital, incluir cada vez mais pessoas, ter empregos qualificados, oportunidades, né? A questão do desenvolvimento da América Latina, e aí nós temos toda essa questão das big techs e o colonialismo, né? Com o uso da extração de nossos dados, nossas informações, né? Proteção de dados e por aí vai. São várias áreas de interesse. Estabelecer essa questão do código de ética é muito mais complexo do que nós pensamos, tá? Pesquisador, tá? Então, deixo essa aqui a minha última. Sistemas de inteligência, né? Eles devem, se eles não protegem os direitos, eles não deveriam ser aceitos, né? Então, para mais leituras, tem muitas revistas interessantes que abordam, por exemplo, essa questão de IA, Big Data, direitos, né? Temos muitas publicações e agradeço, até para a gente ter um pouquinho mais de tempo, debate, fico à disposição com meu e-mail, tá? Muito obrigado, Glória. Eu vou parar, então, aqui o compartilhamento. Muito obrigado. Muchísimo obrigado, José Alfredo, por essa conferência tão cheia de dados recentes. Me parece muy importante esta conferencia, en particular para nuestros estudiantes, porque yo creo que ellos van a ver un mundo que nosotros ni siquiera nos imaginamos en este momento. Un mundo muy complejo en el que la inteligencia artificial va a tomar muchas decisiones, ¿no? Que es lo que decía el profesor José Alfredo respecto a la diferencia entre un sistema automatizado y un sistema que contiene inteligencia artificial. Este segundo sistema tiene poder de decisión, ya el primero no. Y eso hace toda la diferencia. Entonces nuestros estudiantes se van a enfrentar a un mundo muy complejo en el que no solamente van a competir con inteligencia artificial, sino que además la inteligencia artificial va a estar tomando decisiones en el día a día. El profesor Yuval Harari, que mencionaba José Alfredo, decía que las máquinas podrían saber nuestras emociones mucho antes que nosotros tuviéramos conciencia de ellas. Ya podría darse ese caso. Entonces, evidentemente que el peligro de manipulación es evidente. Entonces, todos estos temas son muy importantes de que se tenga conciencia, ¿no? De cuáles son las implicancias que esto va a tener en nuestro comportamiento como sociedad y también los impactos que va a tener desde el punto de vista bioambiental. ¿Ya? Aquí hay algunas preguntas, José Alfredo. Como se suponía que esta charla iba a ser en español, las voy a leer en inglés y luego voy a dar un resumen en español. Bueno. How do you deal with lies in the internet? For example, could you form groups to research about truthfulness or postings? But there are big challenges. For example, the enormous amount of publications or the potential challenges by publishers with power. Ya, aquí Claudio Help pregunta acerca de cómo lidiar con la mentira en Internet. Por ejemplo, se pueden formar grupos de investigación que busquen si algunas de estas publicaciones son reales o no, pero hay muchos desafíos, en particular por la enorme cantidad de publicaciones y también porque algunas publicaciones pueden ser hechas por grupos de poder para los cuales es difícil, digamos, equiparar este poder. Esas son las preguntas, José Alfredo. Muito obrigado, Milarey e Cláudio. É muito complexo, mas, por exemplo, no Brasil foi criado vários órgãos de imprensa, televisão e jornais, criaram uma espécie de empresas, inclusive concorrentes, criaram uma espécie de instituto
que pudesse averiguar a verdade ou não dos fatos. Então, na internet, a quantidade de informações divulgadas, e aí esse instituto ele avalia e verifica, dá um selo, não, tal informação é verdadeira, tal informação é falsa. Seria um instituto independente, né, formado por órgãos, inclusive concorrentes entre eles, mas que se juntaram em prol da defesa da verdade. Isso aconteceu no Brasil, em plena agora na pandemia, devido a cada vez mais a desinformação nas várias áreas, né? Mas é muito complexo a pergunta, mas eu penso que a sociedade, nessa forma, né, um pool de empresas, ela tem prestado um bom serviço ao Brasil, e muitas vezes as notícias saem e logo depois aparece lá, é falsa a notícia que tal, né? E o que nós estamos vendo, né? Alguns políticos no Brasil sendo, inclusive, de alguma forma penalizados, né? Por divulgar informações falsas, né? Políticos de vários níveis, né? Dos níveis mais simples até níveis bem avançados. Então, é bem complexo, porque, como falei, né, qualquer pessoa pode gerar notícias, disseminar, a produção de conteúdo é muito grande, né? É muito diversificado. Então, como ele falou na própria pergunta, é uma big challenge, né? Um big challenge. Pelo menos no Brasil tem sido feito assim, não sei outros países, né? Como está sendo feito, tá? Mas Ahí no entendí, José Alfredo, ¿son órganos de prensa o de sim, empresas? Ah, de prensa. imprensa, em jornais e empresas diferentes, inclusive concorrentes, mas que se juntaram em prol da divulgar, de aferir se as notícias são falsas ou verdadeiras. Então, jornais concorrentes se juntaram, criaram uma espécie de um instituto de verificação da verdade. É uma solução, não sei se é melhor, mas tem, pelo menos, propagado ou aferido, desmentido algumas notícias falsas, né? Tem sido. Son diferentes periódicos, ¿cierto? Que se juntan Sim. para formar esto. Es muy interesante porque en Chile también la prensa llamada independiente está también jugando un papel interesante. João Batista pregunta, how do you see the process of incorporating ethics in a more effective and programmatic way in the artificial intelligence field for the next 10 years? Do you believe that this process may significantly differ from central to peripheral countries? Entonces, la pregunta de João Batista es, ¿cómo ves la incorporación de la ética de una manera más pragmática y efectiva en el campo de la inteligencia artificial en los próximos 10 años? ¿Crees que este proceso va a ser diferente desde los países más céntricos a los más periféricos? Também é uma pergunta complexa, até porque quando a gente olha daqui os próximos 10 anos, há muitas coisas que podem mudar bastante. Mas o que podemos pensar é o uso dos dados e a inteligência artificial, já que podemos coletar grandes volumes de dados, a inteligência artificial ela permite, na realidade, processar esses dados, né? Como a gente falou, o fenômeno é um fenômeno global, né? Os dados que estão sendo captados aqui pela Facebook são globais. Precisaríamos de regulamentos globais para que tivéssemos uma efetividade nas leis, né? Então, em 2018, com
todo o problema, o próprio Zuckerberg foi ao Congresso americano, ele foi chamado também na Europa, ele teve que prestar vários esclarecimentos. Eu acho que, pelo menos, há um grande movimento na empresa por busca de melhorias e aumento lá de controles. Isso é o que temos visto, pelo menos pela imprensa. Mas uma questão você vê que a Google, né, a YouTube, ela suspendeu um presidente brasileiro, por uma questão, inclusive, de regulamentos próprios da empresa. A pergunta é: deixaremos que as empresas se autorregulem, que encontrem, ou, na realidade, grupos de países como a OCDE e outros vão, de alguma forma, não só dar sugestões, guias éticos, ou impor determinadas restrições, né, mais fortes, né? O Brasil está usando a Lei Geral de Proteção de Dados, que é muito inspirada na lei europeia, né, que é a GDPR. Né? Então, eu acho que precisaríamos de uma regulação internacional mais forte no uso dos dados e do processo, de como usaríamos essa inteligência artificial. Mas a própria inteligência artificial é muito ampla, né? Tradução de voz, o uso dos cartões de crédito. Então, é tão complexo criar determinadas legislações para um espectro que abrange a vida humana, né? Tão grande. Então, muito dessas leis ou esses guias, eles são muito mais principiológicos, eles são nortes, né? A serem seguidos, né? E a questão dos países, né? O que nós estamos vendo, né? É cada vez mais essa, vamos dizer assim, nós temos uma concentração de poder, né? De dinheiro cada vez mais nos países e nas empresas, né, detentoras dessas tecnologias, né? Então, é como se o gap está cada vez mais sendo ampliado, né? A desigualdade no mundo. Caberia a nós, aqui na América Latina, de alguma forma, um investimento massivo em educação, né? Não só nas escolas, nas universidades, de transformação. Eu não vejo outro caminho do desenvolvimento, né, senão a busca por não só a educação técnica, né, mas a própria educação, em termos geral, a educação também digital. Né? Muitas pessoas utilizam os equipamentos de forma... não sabem, inclusive, as regras ou que eles estão sujeitos. Né? Então, é isso. E, então, os países centrais, talvez, que ele falou, são os países como os Estados Unidos, a China e os países europeus, há uma concentração cada vez maior. E eu acho que, se nada mudar, a tendência é de maior concentração. Então, nossa preocupação também é essa. Claro, el profesor José Alfredo hace énfasis en algunos puntos súper relevantes, como por ejemplo el hecho, como él planteaba, ¿no? Nuestros datos, todo lo que nosotros subimos a la Internet, no está guardado en los países de donde proviene la información, sino que está repartida en servidores que están en todo el mundo. Entonces, para poder tener una regulación que sea realmente viable, tiene que ser una regulación internacional, una regulación en todas partes, donde se protejan nuestra información y nuestros derechos. Lo otro que colocaba también es el gap, ¿no? El gran abismo que hay entre esta concentración de poder económico por un lado y también de la tecnología por algunos países, incluso algunas empresas que en el mundo son más poderosas que la mayor parte de los países, ¿cierto? Tienen incluso más dinero, más recursos financieros que muchos de los países del planeta. Entonces estas empresas y estos países muy ricos y esta desbalance, y el profesor Alfredo Costa colocaba el punto de que nuestra América Latina debería estar incentivando mucho los temas de educación y apropiación de estas tecnologías, sobre todo porque son tecnologías muchas veces digitales, ¿no? Cuando fue
la revolución, y aquí voy a complementar un poco lo que dice José Alfredo, ¿no? Cuando fue la revolución industrial, nosotros necesitamos industrias. Y muchos de nuestros países latinoamericanos quedamos fuera, ¿no? de la industrialización porque no hicimos ese proceso, quedamos muy centrados en la agricultura, muy centrados en la extracción de commodities, ¿cierto? El cobre en nuestro caso, etcétera, quedamos muy atrás de lo que fue la industrialización en esa tercera o segunda revolución industrial. Ahora estamos en la cuarta, y en esta cuarta revolución industrial, obviamente que la digitalización, el manejo de la inteligencia artificial que podemos hacer en computadores, que en general ya son más accesibles para nosotros, es fundamentalmente en nuestras mentes, ¿no? En la educación de nuestra gente, en la que está el gran poder de esta cuarta revolución. Si nosotros no tenemos países que están fomentando la educación digital y la educación en términos generales, ¿no? Nosotros todavía, José Alfredo, tenemos problemas con la comprensión lectora. O sea, estamos a ese nivel todavía, o sea, eso es siglo XVIII, XIX, no sé, por ahí, en términos de educación. Entonces, la democratización de la información digital es una base, digamos, para que estos gaps tan grandes, estos desbalances tan grandes empiecen a achicarse y quizá, ¿por qué no pensarlo, no? Nosotros podamos pasar hacia arriba. Eh, Hay otras preguntas aquí. El profesor Claudio Held consulta. Protections of data seems little bit more than a good wishes in countries and systems where there is power that can force to release the release of data or corruption in general. Are courts really using artificial intelligence to judge people? Where? Who made those systems? I think it's a reflection and a question. El profesor Claudio Held plantea que parece que hay, son solo deseos, digamos, que la gente pueda proteger los datos en nuestros países donde puede haber corrupción en términos generales. Y realmente las cortes están juzgando personas basadas en inteligencia artificial, ¿dónde y quién hizo esos sistemas? São também questões complexas, né? A questão da privacidade, proteção dos fluxos de informações pessoais. No caso do uso da inteligência artificial em cortes, né, em tribunais, aqui no Brasil, o que temos visto são alguns exemplos, né, inclusive no Supremo Tribunal. Existem, para a área que nós chamamos de recomendações, né? O Supremo Tribunal tem um programa, né? um sistema de inteligência chamado Vitor, né? Onde eles têm atuado de forma bastante significante e proveitosa. Em vários tribunais no Brasil, existem aplicações menores de inteligência artificial. O Conselho Nacional de Inteligência está apostando nesse framework chamado Sinapses, que é uma espécie de fábrica de modelos de inteligência artificial, e, na realidade, não seria para julgar as pessoas, seria para, de alguma forma, sugerir, auxiliar, estender as capacidades, por exemplo, de um juiz ou de um servidor, porque muitas vezes não precisa do juiz. O processo ele tem uma sequência, né, uma sequência de passos e você tem gargalos. Então, se uma máquina ela faz uma pré-leitura de uma peça, né, usando processamento de linguagem natural, e ela identifica 3 possíveis caminhos, e ela identifica que o caminho para tal processo é o caminho A, ou B, ou C, faz essa classificação, ela auxilia nessa movimentação e aumenta essa celeridade, e quem ganha seria a população. No caso
do julgamento de pessoas, no caso do Brasil, nós não temos, né, principalmente na área criminal, não temos. Né? O que pode ser feito, e existem muitos processos que são muito similares, né? Alguns processos que chamamos de demandas em massa, são demandas contra companhias de energia, ou planos de saúde, ou sobre companhias aéreas. Muitas vezes os problemas são muito parecidos. Né? Então, agrupar esses problemas parecidos, né? E tomar decisões, ou até mesmo gerar a pauta de decisão baseado em casos próximos, utilizando inteligência artificial, ajudaria lá o juiz, né, nessa organização e essa busca de informação por casos julgados muito parecidos, né? Então ajudaria o juiz, mas a inteligência ela não é prevista para o julgamento, e sim para trazer as informações mais próximas e fazer recomendações. É o que a gente tem visto as iniciativas aquí en Brasil, ¿no? Sí, bueno, lo que coloca el profesor José Alfredo es que en Brasil hay sistemas que apoyan a los jueces, mirando, por ejemplo, lo último que decía, casos anteriores. Pero entonces ahí es donde viene los prejuicios y los cambios de valores, ¿no? Como la inteligencia artificial, porque el análisis, como colocaba el profesor José Alfredo, por ejemplo, de muchos textos. Nosotros tenemos sistemas de inteligencia artificial que leyeron prácticamente toda la literatura generada desde el principio de los tiempos hasta ahora, y esas máquinas aprendieron a ser machistas, a ser racistas, porque mucha literatura tiene esas características. Entonces es muy impresionante, ¿no? Cómo uno ve cómo esto nos choca hoy día, donde se están promocionando otros valores muy diferentes a eso, y cómo entonces nuestras máquinas tienen que lograr adaptarse a esos valores. Entonces, lo que decía el profesor José Alfredo respecto de estos sistemas que apoyan a los jueces, es que claro, si los jueces quieren saber, por ejemplo, cuáles fueron los criterios sobre los que se basaron las resoluciones anteriores, o sea, cuáles fueron los juicios anteriores que hicieron otros jueces, bueno, puede ser que las premisas sobre las cuales se basaron ya no sean actualizadas. Entonces, eso es un tema también que es muy importante. Y un poco lo que colocaba el profesor Claudio Held respecto de cómo estos sistemas pueden ser corrompidos. Bueno, en Chile tenemos muchos ejemplos. Desafortunadamente ayer fueron asesinados, ¿no? Dos Lamien, que son hermanos mapuche en esta región, y eso nos recuerda el 2018, el asesinato de Camilo Catrillanca, que fue muy impactante y que movilizó mucha gente, porque el Estado nos mintió respecto de ese asesinato, ¿ya? Ahora no sé qué nos dirá, nosotros estamos en esta región en estado de emergencia, porque el gobierno de Chile trata de resolver el problema del conflicto mapuche chileno con ese tipo de reacciones, y vamos a ver qué historia nos cuentan ahora con el asesinato de estos dos Lamien ayer. Entonces ahí hay una pérdida de credibilidad por parte de cosas tan fuertes, ¿no? Como las Fuerzas Armadas, la policía, los sistemas de investigación. Entonces, esa baja credibilidad que tenemos en las instituciones, que hace que personas piensen que el COVID es generado por el fundador de Microsoft, como se dice, de Bill Gates, ¿no? Que nos quiere colocar un chip a todos. Ese tipo de información cobra más importancia porque ya no creemos en las autoridades. Entonces, es muy complejo, ¿no? Es muy complejo. Y bueno, y en gran parte nuestras autoridades tienen mucha responsabilidad en eso también, ¿no? Sí. Bien, no sé, Claudio, si está ok con esa respuesta. Veo que no hay más. Ah, sí. Claudio dice, tal vez es un error pensar que las ciencias sociales se construyen de la misma forma que las ciencias exactas. En ciencias sociales se leen a los antiguos, pero es difícil introducir correcciones del sesgo social.
Sí, por cierto, las correcciones se tienen que construir, y tal vez ahí es interesante lo que proponía en la primera charla, no sé, José Alfredo, si tuviste la charla de Carol Guillín, porque Carol propone una forma de implementar sistemas de inteligencia artificial con las personas que van a ser los usuarios, no para las personas que van a ser usuarios. Entonces, esa es una visión que quizás nuestros estudiantes podrían considerar como muy interesante, porque va a ser el usuario que va a dar no solamente las necesidades, los requerimientos, sino que también los límites y las cosas que quiere proteger. Entonces, esa metodología que nos proponía en la mañana la profesora Carol Guillín, que la mostró muy en general, yo voy a invitarla particularmente para que nos hable más de eso en mis asignaturas de inteligencia artificial. Es muy interesante ese punto de vista, ¿no? Colocar en el centro no la tecnología, sino que en el centro a las personas, que me parece que por ahí podría ir un camino para nosotros en la práctica, desarrollar inteligencia artificial o inteligencia computacional más sintonizada con las necesidades de las personas. No hay más preguntas, José Alfredo, no sé si quieres cerrar con algunas palabras. Sim, não, eu concordo, concordo muito com a professora Mila Ray. Quero agradecer ao professor Cláudio pelos comentários na realidade, eu sou um curioso, né? O problema é muito grande porque é multidisciplinar, você tem visões de várias áreas, mas eu quero parabenizar também a professora Mila Ray Curilen, por trazer essa discussão ao Congresso. É uma discussão que o I3E está envolvido também nisso, né? Buscando não só incentivar as escolas de engenharia a discutirem essa ética, o que queremos para o futuro, essa questão da tecnologia, nós servimos a tecnologia, ou a tecnologia é serviço da humanidade. Então, parabéns, e que possamos, nos próximos congressos, termos uma visão cada vez melhor, né? Entendermos mais esse problema, né? Não sermos apenas usuários e programadores das redes neurais, e dos sistemas inteligentes, mas também vermos as implicações, né, dos usos dessa tecnologia. Então, parabenizo, muitas graças de estar aqui com vocês. Gostaria de estar no Chile, no Congresso, seria uma grande honra, mas quem sabe no próximo ano ou outro ano. Então, muitas felicidades, muita saúde para todos. Muchas gracias, José Alfredo, muchas gracias por haber aceptado la invitación. No es fácil hablar de estos temas, es algo también que es relativamente nuevo. Queremos, bueno, nosotros todos los años hacemos la Escuela de Verano de Inteligencia Computacional, ciertamente el próximo año espero va a ser presencial, y no sé si el próximo año o en años siguientes nos gustaría mucho tenerte presencialmente aquí para que nos hables de cómo se ha ido desarrollando esta temática. Así es que muchas gracias. Sí, nos habría gustado mucho que esto sea presencial, por eso de hecho la corrimos un año, pero al final no pudimos hacerlo igual. Ojalá que el próximo año tengamos más presencialidad en todos los aspectos. Bien, hemos finalizado esta charla. Les agradezco mucho a todos los presentes por haberse quedado, ya nos pasamos de la una un poquito, pero estas charlas son muy importantes. Realmente yo considero que para nuestros estudiantes esto tiene que ser cada vez más un norte dentro de todo el desarrollo de las tecnologías. Así es que muchas gracias por su asistencia, y bueno, ahí nos estamos viendo de vuelta a las 2:30. Los alumnos de la escuela de verano que empezó hoy día van a estar en las charlas tutoriales en paralelo con las 2 sesiones en la sala A y B para la tarde. Bueno, así es que nos vemos a las 2:30. Muito obrigado, José Alfredo, tudo de bom para você. Gracias. Muito obrigado. Tchau, tchau.